Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Equilíbrio Cast. O tema hoje vai ser maternidade e dor crônica. Por que as mães ignoram os sinais do corpo? E para falar com a gente, convidamos o querido médico Dr. Diego Logrado, que é especialista em reumatologia. Diego, muito bem-vindo. Fique à vontade aqui para nós trocarmos ideias, levar informação para as famílias, para as mães, né? Em relação tanto a criança, adolescente e adulto também, tá? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Kênia. Obrigado pelo convite. Obrigado para os nossos telespectadores. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui. Doutor, eu gostaria que você, nós conhecêssemos um pouquinho da sua história. Se sinta à vontade para falar por que medicina, por que essa especialidade. Fala um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho do Dr. Diego, para depois nós falarmos um pouquinho sobre a reumatologia. Tudo bem. Eu fui criado aqui no Mato Grosso. Nasci, na verdade, sou paranaense, mas desde que nasci, logo nos primeiros meses já me mudei para cá. Fui criado numa cidade aqui próximo. E onde eu morava, a gente morava no mesmo bairro, na verdade, praticamente em frente a um hospital, um grande hospital lá do município, que era um hospital de referência aqui na região do Mato Grosso. E acho que aquilo sempre me encantou e despertou curiosidade, sabe? Que legal. Tive também uma experiência muito legal com um amigo da família, né, que é médico, uma pessoa que eu admirava muito também, tanto pela questão assim da inteligência, enfim, da curiosidade. Eu, quando criança, passava as tardes sempre que podia lá com ele e com a esposa, então acho que isso foi uma das coisas assim que foi uma despertou. referência, um ponto referencial para você seguir. Isso. Que legal. E por que a especialidade? Essa história é até um que pouco... te encantou, assim, em seguir essa... Essa história é até um pouco interessante. Sabe que há um tempo, acho que talvez ano passado, eu vi numa rede social um vídeo que, se eu não estou enganado, é do Rubens Alves, ou acho que até era do Ariano Suassuna, em que ele falava assim que que um admirador dele chegou e perguntou para ele: como que você chegou a ficar tão famoso como escritor? E ele falou assim: porque as coisas na minha vida não deram certo, deram errado. Porque, na verdade, era para ele iniciar... Aí ele explica, né? Que era para ele fazer direito, enfim, e ser um advogado, etc. E conforme as coisas foram acontecendo, ele virou escritor, enfim, é uma referência na nossa língua. E eu estou contando isso porque, na verdade, durante toda a minha formação médica, eu sempre pensei em fazer oncologia. Então, era uma coisa que me interessava muito. O meu TCC da faculdade, a minha iniciação científica, aliás, foi em oncologia. Eu fiz clínica médica no Einstein pensando na oncologia. E tive a oportunidade de fazer cuidados paliativos, uma complementação especializada, né? Então, entre aspas, ali uma especialização lá na USP. E durante essa especialização que eu percebi assim que não, na verdade, a oncologia, como eu imaginava, não era exatamente o que eu de fato praticaria. E a especialidade mais próxima dentro da questão da parte de imunologia, então, assim, vamos pensar dos assuntos, seria a reumatologia. E assim, me encantei muito, muito mesmo. E não consigo me ver fazendo outra área hoje, sabe? Que legal. E é muito encantador passar o dia fazendo o que gostamos, né? É muito gratificante, né? Você ver o resultado ao longo da sua história daquilo que você gosta. Muito bom. Então, vamos explorar bastante aqui o doutor, o conhecimento dele, a experiência no decorrer de toda essa trajetória, tá? Doutor, primeiro vamos abrir uma caixinha aqui. O que é uma dor crônica? Perfeito. Então, assim,
Quando a gente fala de dor crônica, né? Primeiro é importante que a gente divida, né, o que é, então, a dor aguda, né, e a dor crônica. Geralmente, quando a gente pensa em relação às dores, é muito comum a gente associar aí aquela dor aguda, ou seja, se eu eventualmente prendo o meu dedo na porta do carro, aquela dor é uma dor mais aguda, eu já sei até de onde ela está vindo, né? Quando a gente pensa em dores crônicas, o fator que causou aquela dor, muitas vezes ele já nem é mais conhecido. Essa dor ela pode ter anos de duração, mas para via de regra, a gente vai usar um intervalo de 3 meses. Tá? Para separar entre as dores crônicas ou agudas. É lógico que dependendo, geralmente no consultório, que a gente vê quando a gente pensa em dor crônica, são dores de anos a décadas. Né? E muitas vezes, como eu disse, o fator causal, ou seja, o fator que de fato começou aquela dor, ele nem está mais lá. Eventualmente esse fator deixou de existir, mas a dor se perpetua por outros motivos. Né? E essa é por isso que quando a gente fala em abordar uma dor crônica, muitas vezes a gente não está falando de um procedimento cirúrgico, por exemplo. Né? Pode ser que seja uma questão muito mais de trabalhar a modulação da dor naquele paciente. Entendi. Por isso todo um rastreio clínico, de exames Isso, e aí a gente... A dor crônica ela pode ser localizada ou pode ser uma dor generalizada. Né? Então, são informações que durante a consulta a gente vai identificando para poder pensar nas hipóteses diagnósticas possíveis para cada caso. Mas o que é muito interessante, o que eu vejo muito, né? A gente sabe hoje que uma dor, ainda que seja aguda, não tratada, a chance de ela cronificar é maior. Né? E além dessa dor, que ela passa a ser crônica ali logo no início desses meses que a gente acabou de definir, quanto mais tempo esse paciente fica com essa dor, além de afetar diretamente a qualidade de vida naquele momento, né, porque a dor crônica está associada a um humor mais deprimido, a depressão, a ansiedade, a uma qualidade de vida pior em todos os aspectos, né? Além disso, a gente pode, a gente sabe, na verdade, que isso é um fator de risco, por exemplo, para fibromialgia, que é uma síndrome clínica que tem dor crônica generalizada. Entendi. E quando nós falamos em doença, assim, falando leigamente, assim, como, né, doença é algo que está típico no nosso corpo, né? Quais são as doenças? O que seria uma doença reumatológica? Perfeito. Então, assim, muitas vezes o paciente chega no consultório e fala pra gente que eu tenho reumatismo, né? Na verdade, quando o médico reumatologista ouve essa palavra, a gente não consegue concluir nada, porque reumatismo é, entre aspas, qualquer doença que o reumatologista trate. Então, quando a gente fala de reumatismo, a gente está falando de mais de 100 doenças possíveis, que englobam doenças autoimunes, causadas pela imunidade, né? Mas não só. Algumas doenças que são mais degenerativas, como é o caso de uma artrose, outras que não são doenças autoimunes nem degenerativas, como é o caso, por exemplo, da gota, da fibromialgia, da osteoporose. Então, a gente poderia pensar assim, que o reumatologista ele trata as doenças que englobam as articulações e as estruturas em volta dela. Acho que talvez seja a melhor definição. Mas é uma coisa... tem uma coisa engraçada, porque, como eu contei, né, eu queria fazer oncologia. E aí, quando eu entrei na reumatologia, meus pais não são médicos, não tem ninguém na minha casa que é médico. E foi muito engraçado porque
a da reumatologia são 2 anos. Os primeiros 6 meses em que eu estava fazendo reumatologia já lá na Santa Casa, em São Paulo, toda vez que eu falava com a minha mãe ou com meu pai ao telefone, eles falavam assim, filho, o que é mesmo que você trata? Porque os outros perguntavam e eles também não sabiam explicar. Mas o mais engraçado disso é que agora eles já sabem, né? Tantos anos depois, 6 meses depois foi o tempo deles aprenderem. Então, quando tem alguém, enfim, algum conhecido que comenta de algum sintoma que o reumatologista trata, aí ele já fala isso aí, é o reumatologista que é o especialista, né? Sim, eu também, até ser encaminhada também. Nossa, É comum, é é comum. comum, né? Mas, vamos dizer, é uma especialidade mais recente? Na Ou verdade, na nossa região, vamos dizer assim? talvez seja uma especialidade que seja realmente menos conhecida, né? Acho que agora a gente está vivendo um processo em que as pessoas estão aprendendo mais sobre a doença, talvez em parte também pelo alcance das redes, né? Isso acho que facilita bastante. Então, eu assim, não diria que ela é recente, a especialidade. É que talvez as outras sejam muito mais clássicas, né? Muito mais antigas. Se você pensar dentro da Sim. clínica médica, por exemplo, cardiologia, que cuida do coração, pneumologia, cuida do pulmão, Sim. nefrologia do rim, então fica mais fácil. E aí, dentro da reumatologia, a gente tem o fato de que temos poucos reumatologistas, isso no Brasil inteiro, comparado com outras áreas, com Sim, outras sim. especialidades. E acho que aqui na região, realmente no Mato Grosso, talvez uma quantidade menor ainda. Né? Eu acho que esse é uma das coisas. Mas o mais legal de tudo isso é que talvez... eu não sei dizer se existe alguma outra especialidade na clínica médica que viveu um avanço tão grande nas últimas décadas como a reumatologia. Ai, que bacana. Então, assim, Talvez seja por isso que aumentou o diagnóstico de a quantidade X em Rondonópolis ou no Mato Grosso ou no Brasil com fibromialgia ou doenças autoimunes, mas talvez é porque a especialidade ajuda a definir o diagnóstico, né? isso. Também. Hoje nós entendemos muito melhor das doenças, né? Então, se a gente pensasse em 20 anos, que não é tanto tempo assim, a gente incrivelmente já está em 2024, então 20 anos, pensar em que era em 2004 não é tanto tempo assim. Sim. O conhecimento mudou muito e as possibilidades de diagnóstico mudaram muito. Então, a gente tem algumas doenças que antes a gente só conseguia fazer o diagnóstico a partir do momento que tinham algumas alterações na radiografia. Como é, por exemplo, o caso da espondilite anquilosante, né, que é uma doença que geralmente causa dor nas costas ou dor na região do bumbum, uma dor crônica, e que antes a gente só conseguia fazer o diagnóstico através já da sequela causada pela doença. Hoje não. Hoje a gente faz com ressonância, por exemplo, e alguns outros exames de sangue, o diagnóstico antes que isso aconteça. Ou seja, só enquanto está acontecendo o processo de inflamação. O desgaste não aconteceu, a sequela não aconteceu. E o Então, tratamento impede isso a de acontecer. tecnologia veio somar, então, Exatamente. com esse avanço para a qualidade. Show. O que também, assim, você falou aí das articulações, o músculo, né? As mamães estão em casa, né? Qual que é um sinal, assim, de alerta entre uma mãe que está na correria no dia a dia com o teu filho, uma mãe atípica, que é muito intenso isso. A maternidade já é intensa. E quando falamos em uma maternidade atípica, a intensidade é maior da correria com o filho para as terapias, né? E aí vem muito, fala assim, tá com uma dor física, meu braço está doendo, de carregar o filho, de ajudar a colocar numa cadeira. Que hora que é um sinal de dizer assim, é algo, uma dor aguda, ou é uma dor crônica, ou eu preciso procurar um reumatologista? Perfeito. Então, assim, realmente, né, a maternidade já é...
posso só imaginar, na verdade, mas eu imagino que já seja corrido, vamos dizer assim, bastante sobrecarga, né? Lógico, com todas as suas virtudes, enfim, associadas. E aí é muito comum realmente a gente ter atraso no diagnóstico, justamente porque há uma tendência natural de todo ser humano, e aí não deixa de ser a mesma coisa com as mães, de achar uma justificativa para aquele sintoma que a pessoa vem sentindo. Então, assim, eu até brinco que estava falando da espondilite anquilosante, que causa dor nas costas, quase todos, para não dizer 100% dos pacientes que têm esse diagnóstico, eles chegam, na verdade, que chegam no consultório, uma das coisas que eles relatam é que já trocaram o colchão, já trocaram o travesseiro. Por quê? Sempre a gente começa, o cérebro já pensa por aí, né? É porque eu tô sedentário, ou é porque eu tô fazendo muito esforço, ou é porque meu colchão é ruim, ou é porque meu travesseiro tá com problema. Sempre tem uma justificativa Sempre ali. tem. Então, começar a prestar atenção no sintoma é uma coisa importante. Quando a gente fala de doença autoimune, uma das queixas mais comuns é a sensação de fadiga, de cansaço, de falta de energia. E aí é um sintoma que talvez vá se misturar muito com o sintoma da maternidade, de você estar mais corrido, a mãe estar mais corrida, um sono que talvez não seja bom, porque aí está acordando durante a madrugada, né? Mas o que eu consideraria importante como um sinal de alarme? Pensar que se essas dores elas estão acontecendo durante a noite, se elas causam despertar noturno, ou seja, estou dormindo e eu acordo por causa da dor. Esse é um sinal de alarme importante. Além disso, se além das dores, o paciente ou a paciente vem sentindo sensação, ou mesmo conseguindo perceber visualmente, inchaço nas articulações. Então, por exemplo, estou tendo uma dor na região das mãos, estou tendo uma dor na região do meu joelho ou dos meus pés. E além dessa dor, ou dos punhos, né, tá tendo inchaço, esse é um sinal de alarme. E se as dores são piores, principalmente pela manhã. O natural daquela dor que a gente tem causada pelo esforço é que a dor aconteça ao final do dia. Isso partindo do princípio que a nossa rotina seja ao longo do dia, né? Porque senão a gente tem que inverter. Sim. Então, assim, como que funciona? A pessoa acorda bem e aí ela vai fazer o esforço ali da rotina e vai ter a dor no finalzinho do dia. Esse é o tipo de dor que a gente chama de dor mecânica. Ou seja, não tem uma relação com o processo inflamatório, com doença autoimune. Agora, se você acorda pela manhã e a dor é pior pela manhã, ou seja, teu corpo está descansado, teoricamente está frio, entre aspas, né? E a dor é principalmente nesse horário, esse é um ótimo sinal de alarme. Precisa procurar um reumatologista, com certeza. Que é muito, muito característico de doença autoimune. E para fechar um diagnóstico, quanto mais cedo, qualquer diagnóstico, quanto mais cedo, melhor, né? Quais os tipos de tratamento? Como que fecha um diagnóstico de uma doença reumatológica? Como a gente falou, são muitas, né? Então, cada uma delas vai ter uma possibilidade de sintoma diferente. E as quais que são mais comuns na maternidade atípica, por exemplo? Tá. Se a gente pensar, pensando aqui principalmente nos casos de doenças mais não autoimunes, né? Talvez seja o mais comum. Pela questão do próprio esforço associado, né? Que a gente estava falando. Sim. Então, desde tendinopatias, né? Como, entre aspas, ali as tendinites, bursites que podem acontecer, até mesmo síndrome do túnel do carpo, que é a compressão de um nervo que passa na região do punho, e que fica comprimido e pode dar formigamento na região das mãos. Eu diria que principalmente essas. Talvez o que poderia ali
se agravar, seriam quadros um pouco mais iniciais de artrose, que se você também está fazendo um esforço maior, isso vai causar uma agudização daquele problema, né? E se a gente pensar num contexto se a gente pensar talvez num contexto de parte emocional exato, também, uma sobrecarga maior, maior. talvez aí a gente poderia pensar dentro das doenças reumatológicas na fibromialgia. Você recebe mais no seu consultório assim, um índice maior das doenças reumatológicas voltado para o sexo feminino ou masculino? Como que seria? A grande maioria das nossas doenças reumáticas ou reumatológicas, elas acontecem na mulher. A grande maioria. São exceções as que acontecem no homem. Como, por exemplo, é o caso da gota, que é aquela doença que é uma artrite que é causada pelo ácido úrico, né? Mas a extrema maioria ela está relacionada ao sexo feminino. E aí uma das coisas, são teorias, né? Mas uma das coisas que se postula, assim, que se pensa, é que tem uma relação ali com os hormônios femininos, né? Seria um dos motivos. Principalmente quando a gente pensa nessas doenças mais autoimunes, né? A artrose, o principal fator de risco é a idade, né? Então, ainda que tenha artrose que é mais comum na mulher, como é o caso da artrose de mão, outras que são mais comuns no homem, como é o caso da coluna, o principal fator de risco é a idade. No consultório, o que é interessante? Mesmo as doenças que são mais comuns em homens, eu tenho mais mulheres. Então, por exemplo, quando a gente fala, assim, para a gente ter uma noção de proporção, fibromialgia, pelos critérios mais novos, a gente tem a cada 3 mulheres, um homem. Lúpus, a gente tem ali uma proporção que vai variar, mas 9 para 9 mulheres para um homem. Na espondilite anquilosante, que é aquela doença da dor nas costas, é 3 homens para uma mulher. E eu tenho no consultório, aqui em Rondonópolis, muito mais mulheres. O que a gente pensa a partir disso? Não é que Rondonópolis é diferente e que do restante do Brasil e do mundo. Não, é justamente porque as mulheres tendem a procurar mais o médico. Então, assim, o que me assusta, entre aspas, é pensar que quantos homens, se eu tenho mais mulheres, quer dizer que tem uma proporção enorme de homens que têm dor, porque às vezes a dor crônica, ela não necessariamente ela é incapacitante. Então, muitas vezes o paciente ele consegue conviver com a dor, mas não significa que aquilo tá bom. Não significa que a dor não afeta a rotina dele, não significa que não afeta a saúde mental, o emocional, o casamento, né, a relação ali no trabalho. Muitas vezes é uma dor fraquinha, entre aspas, mas ela tá ali todo dia. Aquilo afeta a gente. Sim, com certeza. O ser humano não foi feito para sentir dor, uma dor aí crônica. Fala, fulano tá com mau humor, né? Atrapalhando mau humor. Às vezes tá com dor, mas nem entende que pode ser algo maior, que ele pode buscar, fazer um tratamento, que quanto mais cedo ter um diagnóstico, e mesmo que tenha um diagnóstico, pode ser tratado. Exatamente. Com uma equipe com medicamentos. Gostaria que você falasse um pouquinho. Como seria o tratamento, por exemplo, da artrite reumatoide? Perfeito. Então, assim, a artrite reumatoide é uma das doenças que também ela é uma artrite também autoimune, então causada pela imunidade. E os principais sintomas são dor e inchaço na região das mãos, dos punhos, dos tornozelos e dos pés. Ela pode afetar outras regiões, como o joelho também. Causa dor, inchaço e aquela dor naquele padrão que a gente falou. Principalmente de manhã, pode dar uma sensação de rigidez pela manhã, como se o corpo acordasse meio duro, enferrujado. Quando a gente fala do tratamento, independentemente do momento em que esse paciente está, ou seja, se a gente está pegando o caso bem no início, às vezes a gente faz o diagnóstico também em momentos que já estão bem sequelares. Mas a gente sempre vai tratar esse paciente. O tratamento
é uma dor crônica, então o tratamento ele engloba a parte medicamentosa, que tem como função cessar aquele processo inflamatório e interromper o processo de sequela que vem acontecendo. Certo. Mas quando a gente fala de tratar dor crônica, o tratamento ele é medicamentoso, também envolve a equipe multidisciplinar, né? Então, assim, todo paciente que acompanha comigo por dor crônica, eu sempre reforço a necessidade do acompanhamento em conjunto, por exemplo, com o psicólogo ou a psicóloga. Porque a gente sabe que a dor crônica afeta diretamente essa parte humoral, essa parte do humor do paciente. E outra coisa, ajuda também na consciência corporal. Porque muitas vezes o paciente chega no consultório e quando a gente vai perguntar para ele, mas me explica melhor como é que é essa dor, em que situação que ela aparece, você reparou se tem algum fator ali que começa ou que melhora? E a dor, o paciente está convivendo há tanto tempo com a dor que ele... Acha como se fosse normal. E ele não sabe explicar, ele fala assim, não parei para pensar, não parei para reparar. Então, quando a gente pensa em uma abordagem da psicologia, por exemplo, com terapia cognitivo-comportamental, você tem, inclusive, possibilidade do paciente anotar mesmo. Tem uma tabelinha ali. Dia tal, hora tal, senti dor. O que eu estava fazendo? Eu estava me movimentando ou estava parado? Eu tinha feito alguma coisa diferente? Tinha me alimentado diferente? Então, assim, aprender a entender o próprio corpo. Sim. Né? Olhar. Isso. E não... Para si, para tentar entender o que está acontecendo. Exatamente. Né? E, além disso, fisioterapia, né, que é muito importante. O reumatologista, sem o fisioterapeuta, ele não é ninguém. Então, a mãe que está nesse intensivo, correndo com as terapias com o filho, além do esforço físico, a questão de buscar exercício, vamos pensar quais seriam as estratégias para evitar dores crônicas ou avanço, né, da comorbidades de alguma, se tem o diagnóstico. Seria buscar exercício físico, então... Fala um pouquinho para nós. É muito comum, né, quando eu atendo mães, né, como a gente está conversando aqui, a dedicação é tão exclusiva para os filhos, né, que há, entre aspas, aqui um abandono dela consigo mesma. E acaba gerando um problema, porque é impossível a gente cuidar bem se a gente não está bem. Sim. Né? Não tem como, porque não é sustentável. Né? Chega um momento que as coisas não conseguem mais acontecer da maneira como devem acontecer. Então, e é difícil, viu? É difícil. Eu imagino. Essa consciência, sempre a mãe acha-se que dando o melhor para o filho é estar ali o tempo todo. É um padrão que temos que quebrar. Sim. Isso. Ter essa consciência. Então, pode chamar e puxar a orelhinha das mães aí, tá? É muito difícil se a gente está num processo de sofrimento muito grande e até uma sensação aí, talvez de menos-valia, de achar... quando a gente começa a colocar o cérebro só focado ali no cuidado, né, do outro e, entre aspas, como a gente está falando, se abandona, as coisas a médio prazo, longo prazo, muito provavelmente não vão dar certo. E o que a gente pode fazer de estratégia? É importante a gente tentar manter o estilo de vida o mais saudável possível. Né? Então, se a gente já está falando que dores crônicas, por exemplo, ou que essas mães elas têm uma pressão maior, que sofrem, que se autocolocam e que eventualmente a sociedade coloca em cima delas, é importante a gente trabalhar essa parte de ansiedade, essa parte de humor. E a melhor maneira de trabalhar isso de maneira não medicamentosa é com um exercício físico regular. E aí, quando a gente fala exercício físico,
são raríssimas as pessoas que amam fazer exercício físico. São raríssimas. Eu não faço parte desse grupo. Eu faço exercício físico, mas eu faço sem gostar. Eu gosto... Sabe que é uma necessidade, eu gosto, então eu vou cumprir isso. Eu gosto do efeito porque eu sei que me faz bem. Mas não que eu acorde todo dia às 5 da manhã, 5h15 como eu acordo, para ir para academia, feliz porque eu estou indo para academia. Lógico que eu gostaria de dormir mais 1h30, mas eu sei que aquilo me faz falta. Inclusive, quando eu não vou, por qualquer motivo, eu já percebo que até o meu dia é diferente, não rende da mesma maneira. Então, assim, entender que parte do cuidado com o outro é também cuidar de si. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante. Muitas vezes a gente também pega um pouco de preconceito em relação à psicoterapia, né? Sim, então, sim. Eu vejo... Principalmente, atualmente, assim, os jovens, né, essa nova geração, eu não tenho percebido tanto, parece que fica como se fosse normal, mas da geração dos meus pais, por exemplo, não aceitava ir no psicólogo. Você percebe essa diferença? Sim, com certeza. Embora eu ainda ache que eu vejo assim no consultório, como eu falei, eu indico com bastante frequência, até porque eu trato dores crônicas na grande maioria do meu dia a dia. Mas eu ainda percebo a resistência mais nos homens, mas não só, e talvez ali numa faixa etária de 30, 40, 50 anos, sabe? Isso eu vejo com mais frequência. Acho até que aqui talvez haja uma resistência um pouco maior do que o que eu via em São Paulo, sabe? Eu tenho essa impressão. Tem um caso muito legal que passou comigo tem um tempo já, bastante tempo até, aqui em Rondonópolis. Era um rapaz, talvez de entre 30 e 40 anos, não me recordo exatamente a idade, e quando ele passou em consulta, tinha algumas dores, e quando a gente foi examinar, umas dores um pouco inespecíficas, quando a gente foi examinar, não tinha nada que fosse no exame físico que sugerisse que de fato tinha alguma alteração estrutural ali ou doença autoimune. A gente até investigou algumas coisas, quando ele voltou no retorno, eu conversei com ele com o fato de que de como a ansiedade dele estava repercutindo nesses sintomas. E aí conversei sobre possibilidade de tratamento medicamentoso, mas reforcei, como eu sempre faço, o remédio não substitui a terapia e não substitui o exercício, né? São coisas que se complementam. Inclusive o remédio, na grande maioria das vezes, é o menos importante. Ele pode ser só uma ponte para poder ajudar. E ele optou, ele falou assim, não, eu não vou começar a medicação agora, eu vou passar vou fazer a terapia. E ele nunca tinha feito. E foi muito legal, porque quando ele voltou, algum tempo depois, assim, eu acredito que 3 meses depois, algo assim, ele me contou, quando ele chegou, ele já falou bem assim, se eu soubesse que isso seria capaz de mudar a minha vida como fez, eu teria começado muito antes. Ele falou, melhorou o meu casamento, melhorou o meu sintoma, melhorou as coisas no meu trabalho. Então, assim, e não foram anos. Às vezes, anos são importantes, né? Eu faço análise há muitos anos. E para mim, assim, não pretendo parar, eu acho que é muito importante. É cuidando do corpo, da mente, espiritual, é um todo, né? É um ecossistema, né? Exatamente. Você olhando para o ecossistema. Só que é cultural olhar só para a parte física, né? Primeiro, né? Isso. E a gente tem, assim, alguns casos em que o paciente ou a paciente chegam com dor, uma dor difusa, crônica,
muitas vezes de 6 meses ou anos, às vezes 10 anos, 15 anos, em que o paciente fala que está doendo praticamente tudo. E quando a gente vai examinar, muitas vezes esses pacientes já chegam com um calhamaço, assim, com um bolo enorme de exame, que já foram em outros médicos, e eles falam, nossa, não tem nada, não acha nada. E quando a gente examina, e de fato aquela dor ela tem um componente psicológico muito grande. Muitas vezes pode inclusive ser apenas, né, dentro desse sofrimento. O que é importante a gente ter em mente sobre essa questão da dor? Tem uma coisa bem interessante. Todo mundo entende que se a gente colocar a mão em cima de uma frigideira quente, vai queimar, eu vou sentir e pronto, eu tiro a mão. Essa é a dor que todo mundo entende. Que é ter dor é importante no sentido de ser um sintoma de alerta. Porque se eu não sentisse dor, eu ia deixar minha mão lá, ela ia queimar. Sim, a defesa. Né? Exato, é um mecanismo de defesa. Mas, além dessa percepção da dor que a gente tem, que são os receptores que mandam lá para o cérebro, quando essa dor ela chega no cérebro, essa dor ela é modulada. A gente tem uma região do cérebro que é importante para fazer com que a gente receba a dor. E existe uma parte do cérebro que é importante para fazer com que essa dor seja inibida. Então, o cérebro trabalha nesse equilíbrio. Até recentemente, eu estava lendo uma coisa interessante sobre estudos de dor, que na Segunda Guerra Mundial, aqueles soldados, tem tanta coisa que a gente aprendeu de medicina nos últimos, né, nos últimos 70 anos, né? A medicina antes não tinha nem antibiótico, é muito doido pensar isso. As pessoas, eles começaram a perceber que alguns soldados, para não dizer a maioria, que estavam lesionados, eles sentiam menos dor, dependendo ali da situação, nem percebiam que estavam machucados, que seriam dores que civis ali, ou seja, pessoas que não militares, né, teriam uma dor lancinante. E de onde vem isso? Porque o estímulo é o mesmo. Né? Então, por que alguns atletas têm menos dor, né, comparado com pessoas não atletas? Por causa do efeito de modulação. E isso é a prova de que a gente consegue trabalhar isso também aqui. Fazendo o quê? Fazendo exercício, fazendo terapia e a gente tem algumas medicações que ajudam na modulação da dor. Que importante. Repete, por favor, doutor. Exercício, terapia e um bom médico para ajudar a escolher a melhor medicação. Melhor. Isso. Uma equipe multi. Isso. Nossa. E as mamães, as mulheres que não realizar esses tratamentos, o que pode acontecer no futuro? Ignorando, é assim, toma um relaxante muscular um dia, no outro dia toma um remédio para dor de cabeça, outro dia vai passando e não procura um especialista, acha isso normal, vai convivendo anos com essa dor. O que pode acontecer no futuro? Isso é muito, muito, muito comum. Muitas vezes o que a gente vê, e isso está nos livros também, tá? São esses pacientes que chegam, essas pacientes que chegam com essas dores difusas, que muitas vezes a gente nem acha mais da onde que essa dor começou. Quando a gente vai investigar, elas contam que elas já vinham com uma dor há 20 anos, porque começou a ter uma artrose, por exemplo, do joelho, mas era uma dor pequenininha, não vou tomar remédio, também não vou tratar isso aqui, não consigo tolerar. Né? Então, assim, o que vai acontecendo é que a informação de dor vai chegando para o cérebro. Ela vai chegando. Por mais que você tolere a sua dor, a informação de dor, ela está indo. Né? A gente tenta não pensar nela, mas ela está lá. E o cérebro, ele fica recebendo essa informação o tempo todo, até que chega um ponto que mesmo que você cesse da onde começou, o próprio cérebro continua repercutindo a dor. E aí a dor, ela
é um fenômeno que a gente chama de centralização de dor, porque aí a dor ela vai de cima para baixo. De cima para baixo porque nasce no cérebro. Não é que é psicológico, né? Mas ela é um fenômeno que tem um caráter psicológico, mas que é bioquímico também, ou seja, que tem alteração específica de substâncias que já foram comprovadas, que a gente chama de neurotransmissores e que geram a dor. Né? Então, é importante isso, é importante deixar bem claro que dor merece ser tratada, merece ser diagnosticada e ser tratada. Não adianta achar que é muito forte e que vai aguentar essa dor, porque o tempo passa. E passa muito rápido, inclusive. Então, pode ser que com 5 anos, 6 anos, você comece a desenvolver uma dor generalizada crônica e que, mesmo que depois a gente resolva aquele outro problema, essa dor ela vai lhe acompanhar para o resto da vida. E pode surgir outras comorbidades. Pode. Né? Pode surgir outras. E outra coisa que a gente estava falando de prevenção, que é importante, é controlar o peso. A obesidade, ela é um fator de risco para muitos problemas dentro da reumatologia. E é interessante porque, assim, quando a gente fala do excesso de peso, a gente está falando não só do risco de uma artrose, por exemplo, no joelho, que todo mundo entende, né? Eu estou mais pesado, meu joelho está sobrecarregado. Mas aquela célula de gordura que está em excesso, ela produz algumas substâncias que a gente chama de citocinas, que causam inflamação, de tal maneira que mesmo quem tem obesidade tem um risco maior de desenvolver artrose na mão também. Então, como se fosse, vai espalhando isso. Porque o processo inflamatório está acontecendo pelo corpo inteiro. Né? O do joelho a gente entende, porque é a carga, né? É igual você falar assim, eu tenho uma caminhonete que é para colocar 500 quilos em cima e eu estou colocando 1.000, eu sei que vai começar a dar problema na suspensão e tudo. Mas aqui a gente está falando de uma articulação que não está sob carga, que é o caso da mão. Né? A pessoa, independentemente do peso dela, ela não está colocando carga em cima da mão. Sim. E esse processo inflamatório, ele agrava, é um fator de risco, né, para várias outras doenças, como é o caso da pressão alta, do diabetes, do colesterol. Está diretamente relacionado, o estresse emocional. Também. E a qualidade de sono. Isso é muito interessante. É outro momento, mamães, qualidade de sono. Qualidade de sono. Então. Hoje em dia não é fácil, né? Porque a gente vive num mundo que tudo tem muita tela, né? Então, muitas vezes, se você for deitar com sono e abrir o seu celular numa rede social, o sono vai embora, não é? Então, assim, entender esse processo e, dentro do que é possível, né, lógico, começar a se desligar ali 2, 3 horas antes do horário, que é o horário que você planeja dormir. Então, evitar ficar mexendo no celular, assistir TV, mexer num tablet, né? Tentar fazer atividades que ajudem a desacelerar são importantes. E não despertar, algo que te desperte. Exatamente. Certo. E observar, que eu sugeriria, assim, roncos também. Porque a gente sabe que a apneia do sono, ela pode gerar dor crônica. E é interessante porque a apneia do sono é uma doença em que o principal sintoma são roncos e despertares noturnos, né? Despertar enquanto a pessoa está dormindo. Então, aquela pessoa que ronca muito, que às vezes até acorda com o próprio ronco. Esse é um sinal de alarme muito importante. Porque a apneia do sono, ela tem uma relação direta com uma qualidade de sono ruim, e a qualidade de sono ruim gera dor crônica também. Fica um ciclo vicioso. Coisa, exatamente. Né? E a relação, as doenças autoimunes, elas podem ser, você nasce, algumas você nasce, outras você pode adquirir com todos esses fatores externos, no decorrer da vida? Isso.
A gente tem uma parte que é genético, né? Então, que a gente herda. E uma outra parte que é, na verdade, causada por gatilhos, né? Então, assim, eu preciso ter uma carga genética que possibilite desenvolver essa doença que é causada pela imunidade. E aí, a partir do momento que eu tenho algum tipo de gatilho, essa doença ela pode acontecer. Os principais gatilhos que a gente tem são infecções, tá? Na grande maioria virais. E aí, o que é interessante? Por isso que a gente não... na grande maioria dos casos, a gente não consegue dizer assim, foi essa infecção, foi aquela gripe, foi aquela pneumonia que me desencadeou tudo isso. Na época da pandemia, a gente teve alguns casos, assim, como tinham muitos casos ali pós-Covid, né? Em que a gente via o paciente fazer a infecção e aí depois abrir um quadro de alguma doença autoimune. Mas, como muitas vezes essas doenças elas começam inicialmente com um sintoma mais inespecífico, então, por exemplo, uma sensação de fadiga, de cansaço, uma indisposição, às vezes uma perda de peso ali discreta, uma sensação de falta de apetite, aquela sensação de prostração, que é quando a gente parece que vai ficar resfriado, sabe? Sim. Então, muitas vezes os pacientes vêm com aquele sintoma, mas aí não dá pra gente... É um sintoma que poderia acontecer em todas as situações, né? Sim. E é importante a gente lembrar, assim, que a grande maioria dos casos não tem familiar associado, né? Então, a maioria dos meus pacientes que tem, por exemplo, artrite reumatoide, não tem mãe ou pai que tem artrite reumatoide. A grande maioria de quem tem artrite psoriásica também não tem, a grande maioria de quem tem espondilite ou lúpus também não tem. É lógico que se você tem um familiar que tenha, o risco ele é um pouquinho maior, mas não significa também que você está fadado a ter, né? Uma doença autoimune. E você acha que tem uma conexão com essa vida de uma sobrecarga emocional nessa nova geração agora? Eu acho que tem tantos fatores, né? Eu acho que, além da questão que a gente falou de possibilidade de diagnóstico mais precoce, eu acho que a vida estressante que a gente como modernidade, né, leva, enfim, por N motivos, a alimentação, a má qualidade de sono, eu acho que tudo isso é como se fosse uma grande sopa que a gente vai colocando ali ingredientes, né, que vai engrossando aquele caldo até que eventualmente acabe desenvolvendo. Então, o melhor que a gente pode fazer, né, para prevenir doenças autoimunes, partindo do princípio a gente não tem vacina para prevenir, né, infelizmente, então é manter um estilo de vida saudável, como a gente falou, de fazer o exercício, cuidar da mente, cuidar do sono, tentar evitar aqueles alimentos que a gente só acha em supermercado, né, que só tem no balcão do mercado, mas aqueles que a gente encontra, né, no solo ou diretamente na natureza, que são os alimentos in natura que a gente fala, são sempre melhores. Evitar enfim, farinha branca e esses doces que tem um monte também de conservantes. Exatamente. Né? Tem conservantes e tudo. Você falou algo que me despertou aqui. São gatilhos, né, que vão acontecendo. Em relação à vacina, ajuda também a família, a mulher tomar vacina? Eu vou tirar por mim, viu, doutor? Como que tá as suas vacinas? Tomei a da gripe, né, a da Covid e da pneumonia. O Felipe tomou, meu filho tomou. Geralmente, a carteirinha do filho tá ok. E a da mãe? A da mãe, geralmente, ela nem sabe onde tá, né? Fala um pouquinho pra gente essa relação. A do filho, ela sabe onde tá e ela não precisa nem carregar, porque ela sabe que tá perfeitamente. Se você perguntar os meses, ela sabe. Tomou essa no mês tal, essa no mês tal.
Mas esse é muita realidade, né? Da questão de Sim. como a dedicação tão exclusiva, às vezes, ela pode não ser tão legal. Até porque se a mãe deixa de tomar uma vacina e ela pega uma infecção que a vacina poderia proteger, como que ela vai cuidar do filho dela Sim. se ela tá doente, né? Uhum. Então, assim, a- manter a carteirinha de vacinação em dia, a gente acabou de falar que infecções virais, infecções, dentre elas as virais principalmente, são o principal gatilho, né? Uhum. Não- além de lavar as mãos e evitar ter um contato direto com quem está sabidamente infectado, a maneira da gente prevenir é com vacina, Sim. né? Então, é uma maneira de você, entre aspas, prevenir aqui também as doenças autoimunes. Uhum. E é muito legal porque dentro do próprio calendário de vacinação do SUS, a gente tem um monte de vacina, né? Além dessas, inclusive, a, a gente tem também o calendário de vacinação da Sociedade Brasileira de Imunização, que a gente chama de SBIM, que contempla algumas outras vacinas que só tem em clínicas privadas. Hoje, né, o que é bastante interessante? Para quem já tem doença autoimune, a gente tem algumas vacinas que são mais importantes ainda e que tem inclusive algumas faixas etárias diferentes, como por exemplo a vacina do herpes zoster, que é uma vacina bem interessante. O herpes zoster ele era antigamente chamado de cobreiro. Talvez alguém conheça aí como cobreiro. Ele faz algumas lesões muito dolorosas. Meu pai teve, inclusive, tem uns 2 anos, sofreu bastante. Que geralmente fica nessa região aqui do peito, mas pode pegar a região do rosto, enfim, outras regiões também. A vacina ela é indicada para homens e mulheres acima de 50 anos. E a gente se fala tão pouco, eu vejo assim que se fala muito pouco. Para quem tem doença autoimune, a indicação é acima de 18. Então, assim, tem algumas vacinas que passam a ter indicações diferentes. Lembrando, assim, quem tem doença autoimune não pode tomar vacina de vírus vivo enfraquecido. Né? Por quê? Porque, como a gente está falando de um sistema imunológico que é mais bagunçado, essa vacina, eles pegam o vírus, deixam ele bem fraquinho para inocular, para estimular o sistema imunológico. Pode acontecer de gerar a própria doença. É raro, mas a gente, na medicina, a gente sempre trabalha com o máximo de segurança possível, né? Da melhor maneira possível. Agora, as vacinas que são de vírus inativado, ou seja, o vírus está morto ali, às vezes é só um micro pedaço daquele vírus, essa todo mundo pode tomar. A exemplo da vacina de gripe. A vacina de Covid também é vacina de vírus inativado. Certo. Então, vacine-se. Doutor, que delícia, né? Esse bate-papo aqui. Quer deixar um recadinho para as famílias, para as mães, para a sociedade? Ou quer falar sobre mais algum assunto? Sim. Eu acho que o que eu vejo assim no meu dia a dia, né, que muitas vezes a vida da gente realmente ela tem muitas esferas e muitas vezes a gente passa por coisas muito complicadas ou a gente está vivendo tanto no automático que a gente não consegue nem lembrar que a gente existe para cuidar de si, né? Então, o que eu vejo assim no consultório é que esses pacientes eles chegam muitas vezes já com um humor deprimido, ansiosos, com dor crônica, deprimidos, como eu disse, com excesso de peso. E o exercício ele não é gostoso de ser feito mesmo. Se você acha gostoso, parabéns, você ganhou na loteria. Mas geralmente ele não é gostoso de ser feito mesmo. A gente inclusive fica dolorido depois que a gente faz, né? Então, mas não fazer é extremamente pior. O que eu vejo que quem leva uma vida mais sedentária, né? E a gente até nem comentou do cigarro, mas o cigarro talvez seja uma das melhores maneiras de prevenir doença autoimune também. Inclusive,
cigarros eletrônicos. O que a gente vê é que esses pacientes, eles vão ficando cada vez mais rígidos, sabe? Então, assim, eu vejo algumas vezes até mulheres que naturalmente têm uma flexibilidade melhor, com algumas limitações, assim, do que a gente chama de amplitude de movimento, que são... Não tem como não ter dor. Não precisa ter doença autoimune para ter aquela dor. Aquela dor, ela é causada de toda aquela tensão que a pessoa foi vivendo e sem dar nenhum tipo de vazão. Então, sabe quando a gente vai ficando com o ombro encolhido? Com o pescoço curto, aliás, né? O ombro vai subindo de tanto estresse, só que isso ao longo de uma vida inteira. Não tem como dar certo. Não tem como ser bom. E quanto antes a gente consegue quebrar isso, melhor. Mais fácil fica o tratamento. É mais fácil a gente... olhar para si, né? Cuidar de nós para cuidarmos dos nossos. Exatamente. Né? E acho que disse tudo, doutor. Obrigado, tá? E voltamos a nos falar. Tá aberta, a casa tá aberta, quando sentir no coração que deve estar trazendo mais informações aqui para as famílias, tá? Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. E obrigado também pelos telespectadores também. Obrigada, viu?